Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. 3. O que é isso? Nossa, achei que tu tinha puxado um cigarro, velho. Vamos lá, Flávio Romance. Fiquei... caralho, eu levei até um susto, mano. O chiclete, cara, relaxou. Não, é que deu... A câmera ficou meio fosca, bem na hora, tá ligado? Eu ia esperar o momento que tu ia começar o cast pra puxar um cigarro e acender. Muito Não, bom. pelo amor de Deus, né? E sejam muito bem-vindos ao Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério, como eles merecem. Aqui quem fala é o André Gioni, o seu host. E diferente do Dude, hoje eu não vim com um cigarrinho pra esse cast, velho. Cara, a cisma que eu fumo, mano, não fumo, mano, eu sou antidrogas, velho. Pelo amor de Deus, eu fiz Proerd, André. E aí, pessoal, quem fala é o Dude, não usem drogas. Oi, gente, aqui quem fala é a Helena, e como eles falaram, o que eles falaram não tem nada a ver com cast, eu vou falar alguma coisa que tem a ver com cast, porque cúpula também é cultura. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Isso aí é Machado de Assis? Não. Não, Machado de Assis? Não é. Quem é esse cara aí? A hora que tu começou, eu achei que tu ia falar aquele meme do não era goiabada, como é que era? Aquele meme do... Vocês viram esse já? Não. Oh, mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês sabem qual é que é a semelhança entre um cigarro e o amor? Meu Deus do céu. Não, qual? Os dois queimam. Meu Nossa. Deus do céu. E os dois matam, né, velho? Caralho. Uau. Aí, velho. Matam depende, né, mano? Ai. A minha piadinha foi porque o Dude aqui apareceu na câmera, que a gente grava o cast aqui, né? Com a câmerazinha e parecia muito que ele tava com cigarro, mas na verdade, só porque eu me preocupo muito com ele. Eu amo esse cara, velho. Mas era um chiclete, tá? Antes que o pessoal... Era um chiclete, gente. Era um chiclete. Ele nem falou o que era, né, mano? Eu acho que é um cigarro e tal. O cara tá escondendo ali o segredo, o fumante da cúpula. Mas porque assim como o tema desse cast, que a gente vai falar sobre mangás de romance, e apesar de que a gente vai focar mais naquele romance romântico, né? Não tem nada de errado em você amar seus amigos, né? Então eu me preocupei com o Dude a hora que eu vi. A Helena também se preocupou, né, cara? A gente chegou a engolir um seco aqui, né? Ainda mais a Helena que queria trazer uma citação tão bonita como essa, né, Helena? Pois é. E de quem é essa citação mesmo? Camões, Luiz Vaz de Camões. Primo do Machado de Assis, né? Fez faculdade com o Platão lá, né, o Dude? Ou qualquer poema que uma pessoa recite sem a Machado de Assis, eu já mando, já na hora. Que é o único cara que eu sei o nome. Para o cara não dizer, não sei quem é, cara. Não, Machado de Assis? Não é Machado de Assis, eu tentei pelo menos, né? Pelo menos tu tentou. Mas, cara, falando em tentar, a gente tem uma tentativa muito boa de trazer hoje aqui alguns bons mangás de romance pra que você que nunca entrou no gênero, nunca leu nenhum mangá de romance, talvez você saia desse cast com algumas dicas, né? O André é um cara bem romântico, tá? Já vou dando aqui já vou passando contar a bola aí. História do colégio de novo? Vamos não vou contar a história do colégio. Tu conta se tu quiser, cara, mas o André é um cara muito romântico, cara. Mas... Tu olha pra cara do André e tu já pensa, esse cara viveu muitos romances. Eu cheguei até a perder o fio da meada aqui, velho. Mas eu vou te falar, mano, não existe romance maior que o romance lá no catarse.me/cúpula-trovão lá. Porque se você ama de verdade alguém, você pode amar a cúpula também e apoiar lá a partir de R$5. Quer namorar com a gente? Encontra a gente no Catarse. R$5 que é mais barato que um encontro. Caralho, onde? Naqueles aplicativos de encontro? No é mais barato que um encontro, porque geralmente tu vai no encontro tu gasta lá uns R$50, R$60 pra, sei lá, ir no cinema, comer uma pipoca, tomar um Sprite. Então vai lá, a partir de R$5 você apoia a cúpula e demonstra todo o amor. Lá no catarse.me/cúpula-trovão, caso você queira apoiar esse projeto, não só com amor, mas também com seu dinheirinho suado, que a gente vai fazer um bom uso, eu prometo. E tudo fica pro projeto. Tá, gente? Só relembrando, nada é pra mim, pro Dude. O Dude não vai comprar cigarro com esse dinheiro. É verdade. Fiquem tranquilos. No máximo um chiclete, né, Dude? Um chicletezinho é bom. Boa noite, senhores românticos. Eu vou falar... já vou começar falando pra vocês que a minha experiência com mangá de romance é praticamente zero. Eu sou um adepto à animação de romance. Isso aí eu gosto bastante. Mas mangá de romance é uma coisa que não me apetece muito. Por quê?
Porque geralmente no anime de romance, tu consegue ter mais o sentimental envolvido, né? Eu não tô, tipo, menosprezando aqui as pessoas que curtem mangá de romance, né? Eu só tô falando que eu sinto que no anime eu consigo extrair mais daquilo que eu quero, né? E geralmente no mangá eu não sinto mais mesmo aquela carga dramática da interpretação, da música. Porque pra tu criar o romance em si, aquele sentimento de borboleta no estômago, geralmente, pra mim, tu vai precisar de 3 fatores, né? A história e a personalidade dos personagens muito bem alinhada, né? A atuação desses dois e uma trilha sonora, porque não existe romance sem trilha sonora, né? Então, eu só tô querendo mostrar pra vocês aqui que eu tenho os meus porquês de não gostar de mangá de romance. E talvez esse cast seja uma oportunidade de vocês dois mostrarem pra mim os valores que o mangá de romance tem e por que eu deveria ler um, né? Dude, você é romântico? Depende do dia. Depende. Se rolar uns cigarretos aí, o cara é romântico o dia inteiro. Não, tô de sacanagem. É porque depende, cara. É porque o romance... É porque assim, ó, o que seria romântico pra vocês dois? Eu acredito que eu seja assim. Você acabou de falar que o André é romântico. Se o André é romântico, o que ele tem de diferente que você acha que faz ele ser romântico? Tô travei aqui, tô pensando. Você só fala isso pra pegar no meu pé, cara. Mas, cara, ser romântico, gostar do romance, assim... O romance, muitas vezes ele vem atrelado a uma carga dramática, né? E não necessariamente o romance ele tem drama. É claro que é um gênero que acompanha muito bem. É muito normal a gente ver histórias de drama que tem romance. Histórias de romance que tem drama. E outros gêneros que acompanham muito bem o romance seria, na minha opinião, a comédia, né? E eu, pessoalmente, gosto muito de aventura e romance. Eu gosto muito desses dois gêneros também, mas pode ser algo bem pessoal. Ver, né, cara? É muito difícil. É bem mais difícil, porque no fim... É muito trabalho. Fica um pouco diferente, né, de trabalhar e tal. Imagina, tipo, One Piece com um romance ali no meio, talvez. É, tipo, o Luffy com a, sei lá, aquela Nami, por exemplo. O Luffy com ninguém, né, velho? Porque o Luffy é um cone, né, velho? Não, mas sei lá, tipo, eu tô só dando um exemplo, é porque em aventura, anime shonen, por exemplo, mangá shonen, é muito difícil introduzir um romance no meio de uma aventura, sabe? Porque daí tu vai ter que gastar muito tempo. E vale ressaltar que romance é gênero e não demografia, né? Então a gente pode ter um romance em shonen, a gente pode ter um romance em shoujo, a gente pode ter romance em josei. É claro que o mais comum é shoujo, né? Mas com certeza. O romance em si é um gênero. E eu discordo um pouco do André na questão da aventura. Eu não gosto muito de romance com aventura, mas eu acho que romance com drama sempre cai muito bem. E com comédia, às vezes cai bem, às vezes não. Difícil de fazer. Eu acho que fica muito mais difícil de você conciliar as duas coisas e manter tanto o clima de quanto o clima de romance. Então, juntar esses dois gêneros de maneira que os dois fiquem alinhados ali durante todo o percurso do mangá, eu acho que é bem difícil. Mas eu acho que é mais difícil fazer uma comédia romântica do que uma comédia com drama, né? Eu acho que, pelo menos na minha cabeça, sempre é assim, porque tu fazer uma pessoa se sentir aflita, se sentir, sei lá, triste, ou se sentir, nossa, que pena desse personagem, é fácil. Agora, tu fazer as pessoas, tipo, personagens engraçados e personagens serem bem compatíveis e fazerem tu rir é bem mais difícil, né? É por isso que eu ainda prefiro, tipo, comédia romântica, assim. Porque como o romance é uma coisa pra tu se sentir bem, a comédia, ela é o melhor casal possível pro romance. Eu vejo que... É que depende muito da ideia da obra, né? Porque a gente pode ter um mangá que quer contar uma história trágica de romance, só que é mais comum as pessoas quererem histórias felizes, né? E a comédia, ela ajuda com isso. Porque se tu ficar trazendo comédia... vai ficar sorrindo, rindo enquanto lê e tal, tendo bons sentimentos positivos, digamos assim, né, e isso favorece, né, mas eu acho que eu concordo com a Helena que, assim, as histórias de romance os mangás de romance que mais me marcam, e me marcaram, né, e me marcam ainda, são os que tem drama mesmo, porque eu acredito muito que falando de mangá especificamente, o fato de ser preto e branco, ele traz, sei lá, uma melancolia, eu não sei explicar, sabe? Tipo, é uma narrativa única de mangá. Não vai encontrar isso num anime, que o anime é colorido, tem música, e inclusive às vezes tem música algo negativo, que a gente tem exemplos
clássicos aí que o diretor de som tava maluco, né? Que ele traz uma trilha sonora que não faz sentido nenhum em cenas que supostamente não era pra estar tendo aquele tipo de sentimento. E aí estraga a cena, né? Estraga uma cena do mangá que era uma boa cena. E até um Webtoons, né? Porque o Webtoons, ele tem geralmente uma narrativa um pouco mais leve, assim, por ser mais colorido, tem menos background e tal. Então eu considero mangás de romance muito único nesse quesito, na hora de trazer drama com romance. Eu acho que eles marcam muito mais do que um mangá também mangá, né? De comédia e romance, que eu já li muito mais comédia e romance, mas eu sinto que é mais fácil ser marcado pelo drama, assim. Eu super concordo, porque os mangás de romance que eu ainda tenho, assim, claros na minha cabeça, são aqueles que tinham drama. Então, essa questão do preto e branco traz essa melancolia mesmo, que é bem, bem característica do drama. E as webtoons que eu costumo ler pra caramba, as que eu mais gosto são as que tem comédia envolvida, mas justamente porque são, em grande parte, coloridas, né? A gente tem pouquíssimos autores de webtoons que fazem em preto e branco. Existem webtoons em preto e branco, mas são pouquíssimas. E quando tem, costumam ser mais em questão de aventura ou de ação. Dificilmente são pra webtoons de romance especificamente. Mas as webtoons que eu gosto de romance são com comédia majoritariamente, né, envolvida. E Dude, quando tu procura uma história de romance, assim, eu acho que é bem legal a gente deixar até o próprio ouvinte aí alinhado porque tu até falou, eu prefiro isso, prefiro aquilo e tal, mas quando tu dá play, no teu caso, né, tu dá play num episódio de um anime de romance, ou quando tu tá considerando ler um mangá, né, talvez a gente te convença hoje aí, o que tu buscaria, né? O que tu mais curte, assim, numa história de romance? É meio palha eu falar que o que eu procuro numa história de romance é entretenimento, né? Mas eu acredito que também seja ensinamento. Porque tu fazer um mangá ou uma obra, enfim, vamos falar obra. Tu fazer uma obra arroz e feijão ali que tem um cara que é popular na escola. E daí chega uma garota que é estudante nova. E ela é estranha. E do nada estrangeira. Aí o cara olha pra ela, meu Deus, ela tem algo diferente. Eu não sei o que é. Aí ela olha pra ele, meu Deus, ele tem, sei lá, o olhar de penetração e meu Deus, ele entrou na minha alma. Você pegou mal, hein? E... pegou mal, mas enfim. Pegou mal pra caralho. O cara tem o olhar 43 lá. E daí os dois se olham por, sei lá, 3 segundos na aula, que é uma página dupla e, meu Deus, o casal foi formado. Como é que é o nome do... No Crepúsculo lá, como é que é o nome disso aí? Imprint? Alguém lembra Era disso aí? Imprinting mesmo, eu Era acho. Imprint, acho, né? Eu não sei porque eu lembro disso, cara. Que merda. Eu acho que é muito, sei lá, muito sem graça e eu não compro a ideia de um romance assim, sabe? Mas, por exemplo, as minhas obras de romance favorita, elas passam uma mensagem muito importante por trás de todo desse romance, que é, por exemplo, minhas obras favoritas são Lovely Complex, que é minha top 1, acho que não tem obra de romance que eu tenha visto que me agradou mais do que Lovely Complex, e também foi o Toradora, né? Pra mim, os dois passam uma mensagem muito forte em cima do romance que os personagens têm, né? Cada um trabalha nos seus aspectos, né? A Toradora trabalha no complexo familiar, né? Sobre problemas de família e tudo mais. E que você tem que enfrentar os problemas familiares e tal. E o Complex é sobre julgamento, né? Sobre, nossa, é um garoto super baixinho fazendo par romântico com uma garota super alta pra estatura do cara, né? Então, uma garota de 1,60 olha pra um cara de 1,55 e diz, não, eu não vou ficar com ele porque ele é muito baixinho, tipo... E não conhece a pessoa direito, não trocou uma ideia com ela, sabe? Então, é meio que no Lovely Complex tem essa quebra de barreira dos personagens. Eu acho isso muito legal, né? Então, daria pra resumir em amadurecimento, no geral. O que você procura é uma espécie de amadurecimento dos personagens. Aí, por exemplo, tu tem... Deixa eu ver um romance bem genérico-zaço aqui. Kimi no Todoki. Pode ser. É porque Kimi no Todoki é muito judiado, né, cara? O pessoal fala que tá cachorro morto já. É porque Kimi no Todoki, pra mim, só tem um problema. É enrolado demais, cara. Enrolado demais. Eles enrolam demais. Mas eu acho, Dude, que é justamente por isso que tu não curte tanto. Eu também, tá? Mas eu digo que é porque demora tanto pra acontecer que essa maturidade demora muito pra vir, sabe? Tipo, esse amadurecimento. Talvez demora muito pra acontecer, é muita situação que enrola demais e tu fica, beleza, mas vocês já passaram por 5 situações iguais, gente. Vamos lá, eu acho que tá na hora de fazer diferente dessa vez. E o Kimi no Todoki, ele não trabalha tanto assim a comédia, ele não te interte tanto no caminho desse amadurecimento, sabe? Entendi. Ele sempre tenta, tipo, fazer como se tu tivesse... Como se, tipo, por exemplo, eles se olharam no olho. Daí, nossa, eles se olharam no olho, meu Deus. Tudo é grande demais, assim. Tudo é grande demais, assim, caraca. E eles sentaram um do lado do outro. Meu Deus, que avanço. Que avanço, meu Deus. Cara, meu Deus, ele pegou a bocha dela, cara. Estourou.
Meu Cara, Deus, eu te entendo top 1. completamente, porque quando eu penso em histórias de romance, mangás de romance no geral... Porque uma vez eu era rato de procurar mangá de romance, assim, tipo, real, assim. Eu abria sites pra procurar, né? Na época tinha, sei lá, 12, 13, 14 anos. Nem sonhava em conseguir comprar um mangá, mesmo porque Cara a romântico. maioria dos mangás que vem pro Brasil não são os de romance. Verdade. Então é bem difícil, tem que estar muito popular pra virar mangá. Mas de qualquer maneira, na época eu procurava, assim, incansavelmente. E, cara, chegava a ser engraçado, porque os primeiros capítulos muitas vezes são muito parecidos. E o que me levava... Eu era ruim pra dropar, tá? Mas o que me levava a dropar era justamente essa narrativa meio hiperbólica. De tudo é muito exagerado. Então, tipo assim, e isso acontece principalmente, Helena, não sei se é a tua percepção também, com mangás shoujo, né? Que o público-alvo, ele é garotas, né? As garotas adolescentes, supostamente, né? E a gente tem um traço muito característico, mas a gente tem muito essa hipérbole, né? Qualquer coisa que acontece tipo, pô, às vezes é só os caras trocar 2, 3 palavras e eles resolvem. Mas não, aí todo mundo guarda na cabeça o seu sentimento, o que queria falar e tal. E isso vira, às vezes, Resolvia com 2 conversas, né? Isso às vezes vira um arco inteiro de problemas por causa disso. E isso é só um exemplo, claro. Mas eu vejo muito isso acontecer nos mangás escolares, né? Histórias de romance que ocorrem na escola. E eu super entendo que adolescente é assim, adolescente não fala as coisas mesmo. E assume um monte de merda e fala mais merda ainda. Então, mas sei lá, eu com o tempo eu cansei. Mesmo como adolescente eu cansei um pouco disso, assim. Eu acho que eu sei até um exemplo bom pra passar pro André, que eu já vi em alguns meio romance shoujo, assim, que eu vejo que muitas das vezes os romances, eles têm, tipo, sempre barreiras. A amiga dela não ajuda. Aí do nada a amiga dela começa a ajudar, mas na verdade daí aparece um cara que é super bonitão e começa a gostar dela. Daí vence o cara, daí aparece outro cara. Daí vence o cara, daí aparece um problema na família dela. Daí vence o problema na família dela. Cara, o romance é um roteiro meio preguiçoso que vai criando uns embates que são meio sem sentido, né? Exatamente. E daí, tipo, tem histórias como, por exemplo, sei lá, Lovely Complex. O que me deixa, tipo, fascinado em Lovely Complex. Cara, pessoal, é um anime bem antigo, tá? Pelo amor de Deus. O que eu vou falar aqui não é um grande spoiler, mas, tipo, por exemplo, eles namoram. No momento que eles começam a namorar, a história não acaba, entendeu? A história continua. Continua acontecendo o que acontecia antes, que é, tipo, eles estão em situações engraçadas, só que agora eles namoram, sabe? Então, não é um tipo, nossa, não. Eles só podem namorar literalmente faltando 5 páginas pra acabar o anime. o mangá, o anime, enfim. Isso aí, acho que mano, é a coisa mais sem sentido que faz na minha cabeça, porque tu fazer a relação se concluir e eles viver da relação e tentar extrair problemas disso, tentar extrair, sei lá, ensinamentos disso pra passar pro leitor, é legal, sabe? Eu acho que viver naquele nunca vamos namorar até acabar o mangá, eu acho que pra mim é um grande, sei lá, um grande desperdício, sabe? Então o teu negócio não é beijo só no final. Isso aí eu acho que podemos dizer que talvez seja um mecanismo do autor de segurar a audiência, mano. Quando é que eles vão se beijar? É verdade, isso era bem comum. Então, pra mim, assim, o que eu espero com mangá de romance hoje, eu acho que tem muito a ver com o fato de eu ter lido vários, então vem um pouco dessa questão da experiência também, mas também da idade, né, da própria idade mesmo. Porque hoje eu espero um romance adulto. Hoje eu espero que as pessoas conversem. Eu espero que problemas que são da vida real surjam. Então, não problemas que a gente inventa na nossa cabeça, mas problemas como a rotina das pessoas é incompatível às vezes, o pensamento das pessoas é incompatível. Às vezes as pessoas se gostam, mas não podem ficar juntas porque simplesmente é assim, a vida acontece assim. Então, a gente espera algo mais maduro, né? E eu acho que isso é por causa da idade também. E com relação ao que o André falou sobre mangá shoujo, é justamente por causa do público-alvo. Então, quando eu tinha 10, 11, 12 anos de idade, adorava essa enrolação. E acho que é um pouco dessa cultura que, inclusive, é criada pra gente, mulher, né? Dessa ideia de que, guarda tudo pra você e cria essa paixão platônica por essa pessoa, porque essa paixão platônica nunca vai se desenvolver. Não é você que vai se declarar, é o cara que vai se declarar, então fica na tua. E eu acho que é um pouco dessa, não querendo militar, né? Mas já militando, um pouco desse silenciamento que a gente faz feminino, que as mulheres acabam não conversando sobre aquilo que sentem, e a gente acaba nesses processos imaturos de relacionamento. Então,
O que eu procuro hoje em mangás de romance, em animes de romance, é um romance maduro. E é difícil de achar, muito difícil. Inclusive porque o público-alvo pra esse tipo de mangá é o josei, então são pouquíssimos mangás josei que a gente tem por aí. Pouquíssimos. Perfeito, Helena, perfeito. Eu até ia somar, porque antes eu até passei uma ideia errada. De que eu, hoje, procurando um mangá shoujo, eu me vejo um pouco frustrado porque eu tô um pouco cansado, assim como tu. Mas na época que eu lia, tipo, no começo, antes de ter lido, sei lá, mais de 10, 20, 30 histórias de romance, sempre que vim, cara, às vezes era a mesma merda, era igual, sabe? Ambiente escolar. No primeiro episódio, a menina cai e o cara pega a menina assim, várias florezinhas. Exato. Então, As bolhas de sabão. cara, muito comum, era bem As repetitivo. bolhas. Às vezes eu pegava até do mesmo autor e a história era muito parecida, inclusive a autora, eu já li 2 ou 3 mangás da autora de Ao Haruhide. Ao Haruhide é o mais famoso dela, mas eu já li outras 2 dela e, cara, o traço é muito parecido e os personagens também são muito parecidos, então parece que é a mesma história, sabe? É engraçado, mas eu li, adorei. E, cara, por mais que a gente critique o clichê, eu gosto até hoje de alguns clichês. Às vezes eu vejo aquele clichê e eu fico, eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Eu tava só esperando pra isso aí acontecer. É porque como você já consumiu grande parte dos animes / mangás de romance, é muito difícil inovar, cara. São muito pouco os estúdios que trazem um anime de romance ou, sei lá, autores que trazem um mangá de romance que trazem uma temática com uma abordagem diferente, sabe? Bem fora, São muito assim, poucos, né? mano. E eu vou colocar isso até pra gente poder, em breve, ir pra nossa listinha aqui, né? De recomendações aí pro ouvinte. Mas, cara, o que eu tenho aqui, principalmente, é que são 2 motivos principais. Primeiro, eu assino embaixo do que a Nana falou, mais uma vez. Eu acho que com o tempo, a gente busca outro tipo de narrativa mesmo, assim. A gente quer sair um pouco dessa parada de aumentar tudo que a gente sabe que é com 2 frases que a gente resolve, né? Uma coisa mais adulta mesmo, né? E é normal, a gente tá ficando mais velho, isso acontece, nossas experiências e tal. Então acho que esse é o principal. Mas o segundo, em cima do que o Dude falou, eu julgo que é realmente um lance de mercado mesmo. Porque hoje eu sinto que a gente tá vendo histórias um pouco mais feitas para o mundo. Mangás mesmo, mangás e animes também. Porque até não muito tempo atrás, a gente não tá falando de mais de 5 anos aí, que o streaming era bem fraco. A gente não tinha esse viés de mundo, né? Eu, como mangaka, eu tinha que fazer uma parada pra vender lá. Não tô pensando no sucesso que isso aqui pode fazer fora do Brasil, por exemplo. Fora do Japão, desculpa. Então, e lá no Japão, em cima do que a Helena falou, cara, é uma cultura muito mais machista do que aqui ainda. Aqui já é machista, né? Mas lá dentro de mangás e tal, é retratado isso e eu fico bem assim como a Helena falou, assim, de que esse silêncio, né? Essa idealização, né? Da personagem, porque tem muito shoujo que é escrito por homens, né? Então, chega a ser contraditório, Às vezes parece né? que eles usam uma fórmula, na verdade, pra escrever essas histórias, sabe? Usaram gatilhos que foram usados em histórias diferentes, só que eles misturam, sabe? E grande parte das protagonistas seguem o mesmo padrão. É aquela menina que é pura, inocente, fofa. E felizmente, pelo menos pra mim, infelizmente, né? Eu quero ver mais coisas diferentes. Eu gosto de ver romance em vários contextos, como eu falei, né? Eu, em qualquer coisa, assim... Tem uma noção, mano, até em Fairy Tail. Eu tava vendo Fairy Tail e eu queria ver rolar alguma coisa. Tá ligado? Sério, sem zoeira. Eu adoro romance em vários gêneros. Inclusive, uma das minhas obras favoritas da vida é Percy Jackson. Tem os livros, estão todos aqui atrás de mim. E eu gosto muito dessa pegada, tipo, ação, aventura com romance, sabe? Tipo, não só o casal, ou enfim, as pessoas, possíveis casais, terem que resolver uma barreira mais dramática e interna, né? Mas resolver problemas externos mesmo, tipo, derrotar aquele cara que quer destruir o mundo, sei lá. Eu acho da hora isso aí, sabe? Tipo, eu acho que essa parceria também, não só de... O romance e a ação ao mesmo tempo. Eu acho massa pra caramba, cara. Eu gosto. E tem muito, cara. É que na indústria hollywoodiana mais, nessa parte mais ocidental... É mais fácil bem ter comum, isso, né? Nossa. Sim. Quantos filmes de romance que a gente tem com ação e aventura por aí? Na verdade, se tiver ação, tem que ter romance, né? Meio que parece que é um... Eles botam. Um pré-requisito.
Então, começando aqui com as recomendações, a minha primeira recomendação não sei se eu vou estar falando certo, mas se alguém que tá ouvindo souber japonês e me ouvir falando errado, me perdoe. O nome é Watashi Tachi no Shiawase na Jikan, que é Our Happy Hours, mais fácil em inglês, né? Happy Hours. Our Happy Hours é bem curtinho, mas fala sobre uma mulher que tem depressão e que, enfim, não quer mais viver, e um cara que foi preso e tá na fila da morte, e os dois começam a conversar durante esse tempo aí. É bem assim, Caraca. bem trágico, mas é uma... Nossa, quando tu falou que gostava de drama, eu não achei que era desse nível, tá? É bem trágico, mas é bem, assim, diferente, traz uma perspectiva mais filosófica sobre o assunto e trazendo romance também. Caramba, esse aí eu nunca tinha ouvido falar, cara, olha só. Mas é porque, pelo que eu vi aqui, ele tem uma demografia seinen, né? Então, seinen. ele foi publicado aí já para um público adulto, né? Sim, sim. Olha só que interessante. Vou dar uma segunda recomendação, que essa agora é de Webtoon, especificamente. Essa é escolar. Novidade. Clássico. Tem romance, tem drama e tem comédia. Tem os três. É, drama e comédia Desenvolvidos- normal, né? Aham. Pois é, desenvolvidos ao longo aí desse tempo todo. O nome é Odd Girl Out, que é uma menina que ela se sente um patinho feio, porque ela anda perto das 3 meninas mais bonitas da escola, e ela acha que ela nunca vai arranjar ninguém por causa disso. Eu achei que fosse ser extremamente ridículo e bobo, mas acabou por ela, enfim, tá reconhecendo o valor dela aí ao longo desses episódios, e a gente vê um amadurecimento muito grande, então eu acho que vale super a pena também. E esse aí, Helena, ele segue, assim, uma pegada mais, como tu falou, adulta? Ou ele também tem aqueles clássicos clichês, assim, de... Tipo, uma comédia romântica de anime, mangá? Como é que Sim, sim, ele tem os clássicos clichês, e o problema dos clássicos clichês não é só os clichês, mas assim, como eles são desenvolvidos, né? E aqui eles são desenvolvidos misturando não só os clichês, mas também uma conversa, porque eles têm conversa, eles têm um amadurecimento junto ali. Então, apesar de trazer uma situação escolar, a gente traz um amadurecimento que foi como o Dude falou. Então, eu acho que é uma boa pedida, assim, pra quem gosta de romance escolar. Ô, Helena, só me tira uma dúvida aqui. Tu falou que tu gosta de romance e drama, assim, né? Um negócio mais meio a meio, né? Sim, sim, eu gosto. Tu já chegasse a assistir School Days? Nossa, Não, que cara. isso, mano? Não. Eu acho que eu tenho a pedida perfeita pra ti. Caralho. Fica aí minha recomendação já de antemão, School Days, Helena. O André tá ligado. Tá de sacanagem com o School Days, mano. Meu Deus do céu. Dá pra dizer que seria drama? Acho que dá, né? Não tem como não ser. Não, imagina, mano. Não tem como. É uma montanha-russa School Days, mano. Nossa, mano. Não, School Days realmente é sem condições. Nossa, me marcou, sem velho. condições. School Days me marcou. Mas, cara, eu queria trazer também pra roda aqui, pra conversa, porque eu adorei que a Helena, depois, inclusive, já é mais Helena, já vamos conversar já, porque esses aí eu não conhecia. Esses aí eu não conhecia, porque eu confesso que faz um tempo já que eu não leio mais, assim, mangás de romance. Mas, pra deixar uma recomendação aqui, que inclusive tá ao longo do artigo, que é um dos mangás de romance que mais me marcaram, quando eu li, sei lá quantos anos atrás foi, faz uns 6 anos, Hirunaka no Ryusei, e em inglês, não sei se é um título oficial em inglês, mas é o que eu encontrei, é Daytime Shooting Star, seria uma estrela cadente do dia, né, que passa no dia e tal. E ele conta a história de uma menina que ela vem, né, bem aquela clássica, vocês já vão ver, ela é uma menina que ela vem do... esse aqui é shoujuzão, cara, esse aqui não tem nada de josei, de seinen, né, uma narrativa madura, não, esse aqui é o shoujuzão mesmo, assim. É difícil falar shoujuzão, gente, meu Deus. Shoujuzão. Meu amigo. É muito difícil, mano. Shoujuzão. É difícil demais, mano. Mas, cara, Shoujuzão. eu li esse, ele tem 86 capítulos, ele não é tão curto assim, mas ele já acabou, né? E essa menina, ela vem do campo e ela vai morar com o tio dela, só que o tio dela tem um amigo que meio que mora junto, tá sempre na casa e tal, e ela descobre que esse amigo, na verdade, é o professor dela. Só Uau. que, calma, mas aí que tá. A diferença é que nesse mangá tem o professor
E aí tem o outro cara. E o massa desse mangá é ver como vai se desenvolvendo a relação desses três. Não vou dizer no final se fica com alguém, se é com quem que fica, ou se é que fica com alguém, se rola alguma coisa. Mas é o típico mangá, assim, que dentro daquilo que a gente falou no começo do cast, de tu vê clichê acontecendo, mas às vezes tu vê, esse clichê aí eu já vi acontecer. E mesmo assim tu gosta, né? Então, e ele não é tão conhecido, por isso que eu sempre recomendo esse mangá. Mas pra mim ele trabalha muito bem esse gênero shoujo escolar. Mesmo, pasmem, mesmo tendo o professor e a aluna, né? Pasmem, né? Meu amigo. Pois é. Não rola, tá? Mas é isso aí. Cara, eu fico assustado o quanto eles normalizam esse tipo de coisa lá no Japão, né? Por exemplo, sei lá, aluno, professor, professor, aluno. É bem... Eu não sei se eles têm... eu não sei se eles têm uma paixão pelo perigoso, sabe? Nossa, é um amor proibido, meu Deus. Que incrível. Não, isso com certeza é uma tara é por tipo isso. um feitiço, né? Mas isso não é só lá não, tá, cara? É porque lá a gente vê no mangá, né? Mas isso não é só no mangá, não. Isso aí acontece em... Quantas séries americanas que tu já viu o professor com a aluna, né? Ou até mesmo o contrário, que é menos provável, mas o aluno com uma professora, né? Então isso é meio que uma fetichização aí já que tem dentro da sociedade, acho, né? Uhum. Ô, Helena, uma curiosidade. Quando tu esbarra num tipo de história assim, como mulher, assim, como que tu se sente, assim? Tipo, isso te leva a... Depende de como é a narrativa da história pra tu... Por exemplo, se for uma coisa meio agressiva, meio nojenta mesmo, tu dropa? Ou se já tem essa temática, tu já, não rola? Então, depende muito. Eu acho que depende de como é desenvolvido. Mas, no geral, eu dropo sim. Então, se, por exemplo, tem um romance entre pessoas de idades extremamente diferentes. Ali a gente já vê que tem, assim, uma ideia meio pedófila. E se não for desenvolvido de maneira madura, não faz nem sentido pra mim continuar. Então eu normalmente dropo. Principalmente por ser mangá. Eu já não sou muito de consumir mangá. Eu consumo mais animes e webtoons em geral. As webtoons, elas são muito mais assim, muito mais contidas nesse termo, pelo menos as que eu vi até agora. Tem muita gente que fala assim, tem muita webtoon de putaria e tal, mas isso nunca chegou até mim. Não vejo. Eu vejo muita coisa de romance. Mas como assim? Tipo, eti? Dizem que tem, né? Não, acho que hentai mesmo, é tipo um hentaizão mesmo, assim. Tipo um hentaizão levado a sério? Levado a sério. É que o webtoon, no fim, são histórias feitas por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Então... Sim. Então pode ter qualquer coisa. Aí eles colocam a putaria no meio. Mas, no geral, eu dropo sim. Mas assim, quando vocês dois, que geralmente têm mais hábito de consumir esse tipo de conteúdo, vocês leem essas histórias, o que vocês usam de critério pra classificar se ela é boa ou se ela é ruim? Além dessa questão de, o personagem tem que ser legal, a história tem que ter uma mensagem, sei lá, tem que rolar um beijo, ou o casal tem que ser muito perfeito junto... Ou o que vocês geralmente elegem como categorias pessoais pra vocês gostarem ou não? Cara, eu acho que no romance, pra mim, tem que ter um ponto de singularidade, tem que ter alguma diferença dos demais. Porque se você já tá vendo mais do mesmo, mais do que você já viu a vida toda, qual o sentido de continuar lendo? Então, assim, tem que ter alguma coisa que seja diferente, tem que ter um ponto de amadurecimento, tem que ter alguma característica diferente dos personagens pra continuar lendo, porque senão é mais do mesmo, então vai ser desinteressante. O que a Helena me falou agora me lembrou Oremonogatari. Legal. Oremonogatari é muito isso mesmo. Esse tu já viu, Helena? O Oremonogatari? Não, nunca vi, mas minha mãe viu. Como é que é? Tua mãe Minha mãe viu. Caraca. Nossa, essa foi sem dúvidas a frase mais aleatória dos últimos 50 Eu não estava esperando. Eu não vi, mas a minha mãe viu. Minha mãe viu. Caramba, cara. Mas tu sabe qual é que é, então? Sim, minha mãe é rata de romance, gente. Que isso, mano. Muito bom. Mas até respondendo o Dude já, então, eu concordo muito com a Helena, mas assim, pra mim, o que tem que ter ainda, além disso, são... É meio que as técnicas básicas, né, de, sei lá, de criar empatia, de carisma. Tudo isso já tem que ter pra tu comprar os personagens, sabe? Porque se tu não se investir nos personagens, como diabos tu vai se investir no romance deles? Né? Se tu não gostar dos personagens, e não gostar só de um, tem que gostar dos dois, tem que ver sentido nos dois. Senão não tem como tu gostar de ver aqueles personagens se desenvolver junto, passar por coisas juntos, sabe? Então,
muito mais do que uma trama super complexa, vamos supor, vou falar um exemplo absurdo, mas vamos supor que, sei lá, em Psycho Pass, onde a gente tem uma trama bem clara, onde a ideia é debater o lance da ideologia, né? Até que, pô, o criminoso só é criminoso a hora que ele pensa em ser criminoso ou a hora que ele de fato comete um ato criminoso, né? É o grande debate lá de Psycho Pass. Tem espaço pra romance lá no meio? Não tem. E mesmo que tivesse, não seria o foco. Atrapalharia? Depende de como fosse ser colocado, sabe? Alguns animes tentam fazer isso, tem muito anime de escola de magia, muito não, mas tem alguns que realmente juntam o casal. Só que junta de um jeito tão sensal, Tosco. sabe? Tá muito na cara que o o cara quer contar é a história das porradinhas dentro daquela escola de magia, o que mais de 100 animes e mangás já fizeram. Mas ele quer colocar um diferencial, que é fazer o casal acontecer, porque nesses outros 100 a maioria não acontece. Sabe o que a personagem feminina parece nesses casos? Parece um chaveirinho. Ela tá só ali Exato. pra ser um troféu do protagonista e não serve mais pra nada. E ainda pior, às vezes é o troféu e ao mesmo tempo só é a donzela em perigo, né? Ela tá lá só pra ser capturada, pra ser realmente a pessoa quem tem que ser salva, sabe? E aí quando os caras fazem isso nessas histórias e colocam um romance, assim, dá a impressão que eles estão preenchendo um checklist, né? Tipo, tem que ter o casal formado. Formei o casal aqui, ó. Aí ele dá o check no checklist dele. Assim, cara, tem que construir melhor, sabe? E um anime que faz isso legal é o Monogatari. Porque o Monogatari, a série Monogatari, apesar de não ter ação, aventura, ele tem uma temática clara, que não é o romance, mas ele junta o protagonista, né, o Araragi, com a Senjo Gahara, e isso vai desenvolvendo, e é natural, é fluido, e tu compra isso, sabe? E o foco não é aquele. Então, eu diria que dentro das histórias, né, existe o mangá de Monogatari, tá? Então, quem quiser ler, apesar de ser uma light novel, vale a pena. Cara, mas o que eu queria conversar com vocês é... A gente falou de exemplos bons, né? Mas e os exemplos ruins, André? O que você acha? Manda um exemplo ruim aí de mangá de romance. O exemplo ruim de mangá de romance, cara, pra mim é aquele que tu nem lembra, sabe? É aquele que tu leu e tu... Pior que é verdade, mano. Simplesmente... Porque geralmente na minha cabeça não vem nada. Geralmente, tipo, de romance ruim, porque às vezes não é questão, não é ser ruim, às vezes é porque ele é igual ao outro, tá ligado? Exatamente. Por exemplo, eu confesso pra vocês que eu li um que era, se eu não me engano, era Last Game, o nome dele. Eu acho que eu sei qual é. Então assim, quando eu li, eu achei massa, cara, eu achei legal, tal, eu li, achei ok, fui tocando ficha. Só que hoje eu confesso pra vocês que eu olho pra trás e eu percebo que eu não tirei nada daquilo. Tipo assim, é uma história que ela não tem uma mensagem, sabe? Então, tipo, se em Hirunaka no Ryusei eu consegui tirar alguma coisa, se em Ore Monogatari a gente tira a ideia de que mesmo o cara sendo um troglodita, ele tem espaço pra ter um romance bonitinho, se em Fruits Basket a gente fala sobre todos os dramas pessoais de todos aqueles personagens, né? São muitos aqui, não daria nem pra trazer. Lovely Complex fala sobre esse lance também, né? De ser aceito e de se aceitar também, né? Esse Last Game é um exemplo de um que pra mim não tem um diferencial, sabe? Não tem um drama específico dos personagens que me marcou, assim. E tem outro, já vou falar dois e depois eu até volto a bola pra Helena, que é o... Eu não lembro agora o nome em japonês, mas eu acho que é Okami Shoujo, que eu acho que é Wolf Girl and Black Prince. E eu sei qual é esse daí também. Eu sei qual é, eu acho que eu já li também. É um que eu li, cara, só que, cara, a guria é quase um cara... A guria é um capacho do cara, tá ligado? Sim. Cara, é retardadamente ofensivo, assim, aquele... E quando tu não tem noção dessas coisas, talvez uma pessoa lê aquilo e ache normal, né? Eu fico preocupado uma menina ler aquilo e pensar, é assim mesmo. É a relação tá que ligado? eu quero. Ou então, não, todas as relações são assim, então, né? Então, a primeira impressão que ela tem, sabe? E a guria, tipo assim, o cara é um otário, é um filho da puta mesmo. Literalmente um filho da puta. E a guria, tipo, apaixonada pelo cara, sabe? Faz tudo por ele. O cara bota até a guria numa coleira, mano. Não, sério. Eu ia citar esse aí, Nossa, mas esse aí o André já fez pra mim. Esse aí é trash demais, velho. Demais mesmo. Cara, eu posso citar mais um também,
que... Aliás, mais 2. Eu vou citar 2, vou citar um mangá e vou citar uma webtoon. Um mangá que eu li e que eu parei no meio do caminho e, assim, não me lembro de absolutamente nada que eu li, é na Mike Zakari, mas muita gente fala bem dele. E eu, assim, já não lembro mais, assim, absolutamente nada. Eu lembro que a garota era toda assim... Eu acho que ela fazia parte de conselho estudantil e era daquelas que é fortona e coisa do Novas. tipo, que esnoba. Aham. E já não lembro mais nada. E tem isso, né, dessa questão. Pô, caraca, o que eu tirei disso? Qual é a diferença disso? Qual é a história que queriam me passar? Exato. Eu cheguei nesse ponto. E de webtoon, eu vou falar de uma também que muita gente gosta, mas que eu infelizmente não gosto, que é True Beauty. Ela começou, na webtoon ela faz maquiagem, ela começou fazendo maquiagem porque ela se sentia feia. E assim, a minha expectativa do decorrer da webtoon era: ela vai começar a se aceitar e vai conseguir se aceitar como ela é. Não. Ao longo da webtoon, eles dão mais valorização à maquiagem. Então, assim, foi uma que eu fiquei extremamente decepcionada também, né? Nossa, entendi. Então, tu achou que a mensagem ia ser ela se aceitar, mas na Mas verdade aí eles estão não teve engrandecendo a mensagem maquiagem. nenhuma. E aí começou a ser uma série de clichês, assim, dela com os 2 caras que são interesses românticos, né? E fica aquele triângulo amoroso esquisito. Mas nenhuma mensagem eu tirei daquilo. Meu Deus. Tu tirou, na verdade, né? Tu tirou da maquiagem, né? Só não Tem que me tirou maquiar. só não tirou a que tu queria tirar, né? Tu entrou e saiu com a autoestima mais baixa da webtoon. Dude, um cara que tu já leu, eu acho, ou pelo menos assistiu, mas tu nem sabe que também é enquadrado como um romance, e pra mim é um dos ótimos romance aventura, é Bakuman. Bakuman. E ele é o shonen que tem romance e acontece. For real, assim. Inclusive tem dramas envolvendo o romance dos personagens. Bakuman, pra quem não sabe, é aquele dos caras que desenham, faz mangá. É do mesmo mangaka. autor de Death Note e de Platinum End dessa temporada. Cara, dá pra dizer que é romance, dá pra dizer que tem um romancezinho ali, mas não é o grande foco, né? O romance ali, ele meio que é gatilho pro cara fazer o mangá, né? Mas mesmo assim, ele tá Exato. presente no começo e no final da história de Bakuman. E aí eu tenho outro aqui pra recomendar pra ti, Dude, que na verdade, que assim, que ele não é, como é que eu posso dizer? Ele também trata muito sobre romance, mas ele não é exclusivamente sobre romance, tá? Ué? E é o... É que ele tem romance, mas não é só sobre romance. Que é o Kaichou wa Maid-sama. Mas você já viu anime? Então... tu já viu? Mas tu não leu o mangá até o final. Pode ser que sim, pode ser que sim. Então assim, esse tu já pegou pra ler, Helena? Já. O final é bom, hein? Então, ele tem um bom final, cara. E é muito raro a gente encontrar bons finais em... Olha, eu não vou dizer aqui... Foda-se, me jogando fogo. Especialmente em mangás de romance, a gente não costuma ter Bons finais, não. Finais bem satisfatórios. Aquele final que tu lê e tu fica, caramba, que final legal, né? E eu acho massa o Kaichou, porque apesar de que o anime ele passa uma ideia bem superficial, porque a gente vê só um lado da história. A gente vê só a jornada da Misaki, né? Que é a presidente da escola. Ela tem todo aquele estereótipo da menina forte, que ela que toca o barco, ela que faz tudo, né? E aí tem o cara, que é o Usui, e ele também tá nessa escola, e ele também é foda, mas ele é foda naturalmente, assim, sem se esforçar. Mas ele também tem os demônios dele, e... Só que isso não é explorado no anime. Que até onde o anime adapta, no caso. Depois, né, vai começando a virar um pouco a história e tu começa a ver um pouco da vida do Usui, pra tu entender quem ele é, como ele tá lá, e dessa vez o que antes era ele indo atrás dela pra fazer ela se apaixonar por ele, agora não é que ele deixou de se apaixonar por ela, mas ela tem que ir atrás dele, mas os dois estavam querendo só se ajudar, entendeu? Não é tipo uma relação do Okami Shoujo nojenta ali, tá ligado? Não é isso. É um negócio tipo onde eles têm que mudar, e eu acho massa porque pessoas mudam, né?
Eu acho que pelo amor as pessoas mudam muito. E pra mim essa história é muito sobre isso, o Kaichou, assim, tipo, eles mudam muito internamente pra conseguir estarem juntos, sabe? E o final martela isso full, assim, e é muito massa. Sim, sim. Muito massa mesmo. Eu tenho mais um pra recomendar também, eu lembrei aqui agora, e mais uma webtoon também. O nome dela é A Good Day to Be a Dog, em que a protagonista, ela, assim que ela beija alguém, ela passa a se transformar em cachorro depois de um determinado horário. E pra quebrar essa maldição, ela só precisa beijar essa pessoa novamente. Então, Como um Nossa. cachorro? pois é. Ela tem que lamber o cara como cachorro pra virar humano de novo? Tá, mas ela vira tipo Legoshi, assim, meio humano, ou ela vira um Não, cachorro? ela vira um mesmo? cachorro. E aí essa Caralho. pessoa tem que beijar ela na forma de cachorro novamente pra ela quebrar a maldição. Só que o problema mas é é um que ela selinho? beija um cara que é do trabalho dela. Um cara que ela não gosta. E esse cara tem medo de cachorros. Meu... Cara, tá, isso é um webtoon? É um webtoon. E já tá finalizada. Tá, não, no caso assim, Caramba. tipo, ela beijou o cara sem querer, daí ela vira um cachorro, sei lá, da meia-noite às 6. Ela tava bêbada quando ela beijou ele. Eu sabia! Eu tinha certeza que ela tava bêbada. Ela tava. Tá, mas no caso ela fica, tipo assim, sei lá, de noite ela vira cachorro e corre atrás dele. Sim. E de dia ela tenta trocar uma ideia com ele. Pô, cachorros são legais e não sei o quê. Uma parada assim. Ela tenta várias coisas. Ela tenta várias coisas pra tentar fazer ele beijar ela. Cara, parece bem engraçado. E tu acredita que a comédia fluiu bem aí? Não ficou Sim, forçada? sim. É comédia, né? É um pouco de sobrenatural também, porque, assim, é a história dela, né? Como que ela vira cachorro e tal. E eu acho que isso é bem explicado, então eu recomendo, super recomendo. Oh, mas o... Olha que engraçado, né, velho? Não, seria muito mais fácil ela chegar, ô, beija esse cachorro que vai vir aqui agora, porque beija esse cachorro, tá ligado? Aí o cara vai lá, beija o cachorro e a história acaba em um capítulo. Ah, mano. É bem legal esse... Eu vejo que os webtoons, eles exploram bem essa... Sei lá, sai um pouco daquela esfera que a gente já conhece de histórias de romance de mangá, assim. Porque, querendo ou não, que o consumo de quadrinhos é só mangá e webtoon. Uhum. E o mangá, ele tá muito atrelado ao Japão, enquanto o webtoon é do mundo, né? Então é muito doido ver esses plots. E um outro, inclusive, já trazendo mais um aqui, que é um que eu li... eu não li faz muito tempo, mas é o Positively Yours, que é uma história Sim. que ela, assim... Ela... Pra mim, ela peca em algumas coisinhas, assim, mas eu acho interessante porque ela tem um ponto singular muito diferente. Muito único, que é a história sobre uma moça que também bêbada Meu Deus. teve um caso de uma noite com um cara e aconteceu de eles ter, né, relação e ela engravidou. E a história é sobre isso, é sobre essa mãe, só que não é um drama. Tem tudo pra ser um dramalhão, né? Aquele dramalhão pesadíssimo que tu lê e tu, sei lá, tu faz um voto de nunca mais vou fazer sexo na minha vida porque ter um filho arruinaria minha vida, né? Não é essa a ideia do webtoon. Mas poderia ser. Poderia facilmente ser, né? Só porque aí ele pega e faz muito mais uma ideia de que como que vai funcionar a vida dela agora e como que ela, sendo uma adulta, vai lidar com esse tipo de situação. Porque é uma coisa que eu tenho certeza, principalmente as mulheres, se pegam pensando em coisas assim, sabe? Porque quando começa a ficar adulta e tal, porque pode acontecer, né, gente? Então, como que essa mulher aqui, né, vai reagir a isso? Então, é uma história que é interessante. E ela é contada de uma narrativa mais leve, assim, então não é uma coisa pesadona, como eu falei. Na verdade, bem pelo contrário, tem bastante comédia, assim. E os problemas que eu falei é só porque eu acho o cara um pouco idealizado demais, né? Eu acho aquela webtoon é um tanto quanto coreana demais, né? Porque se os mangás têm muito dos traços do japonês, alguns webtoons têm muito traços da Coreia, né? O cara é basicamente Jesus Cristo na Terra, só que rico. Então Sim. tipo, é isso, sabe? Mas tirando isso, é um webtoon, assim, que vale a leitura, assim. Se tá buscando entretenimento, Dude, como tu falou, é um que pode fazer sentido aí, dar uma olhadinha. Eu estou procurando um romance verdadeiro, né, mano? Eu estou à procura de histórias com os romances dos dias atuais, né? Um romance dos dias atuais. Será que a gente tem alguma coisa assim pra passar pra ele? Em anime eu posso dar 2 exemplos aqui matadores, que é o romance dos dias atuais, né, mano? Mas daí é anime, né? Não é mangá aqui, a gurizada que é uns mangá mais complexos, mais densos aí sobre histórias, né? Mas, caso você queira histórias com romances dos dias atuais, você pode assistir o primeiro aqui, o Baita do Baita. Acho que é a Amagami SS.
se eu não me engano, é um anime baseado em jogo, que de rotas de garotas, né? Que o cara, a cada 3 episódios, ele gosta de uma garota, só que, tipo, num universo diferente, no caso, né? Tipo, é como se fosse outra dimensão, né? Tipo, em uma dimensão ele gosta da melhor amiga dele. Numa dimensão ele gosta, tipo, da presidente do clube. E mostra o que ele faz pra, tipo, se aproximar dela. É tipo Harem, só que volta no tempo pra não dizer que é Harem. Enquanto ele tá na rota daquela garota, as outras garotas são só amigas. Então, tipo, e ninguém gosta de ninguém. Ele só gosta daquela garota, né? Então, como se fosse de rotas, né? E o outro, pra mim, esse aqui é o matador do matador, é a malhação do Japão, Tsurezu Children. Não sei se vocês já assistiram. Cara, Tsurezu esse Children. aqui é o baita do baita. Esse aqui é a malhação dos animes, cara. Eu queria que tivesse mais umas 12 temporadas desse anime aqui, porque é muito bom. Malhação. Porque ele brinca com a questão de fazer vários casais com personalidades diferentes e interagindo entre si, sabe? Então é muito divertido, é muito legal ver que tem lá o nerdola com a garota mais porra louca da escola que fuma cigarro. E daí tem, tipo, sei lá, casal de melhores amigos que ficam se dando indiretas. Então, tipo, tem os vários tipos, clichês de casais dentro de uma história, né, mano? Não tem um protagonista explícito, né? São vários casais. Então é bem legal. Tu não sabe no que vai dar, por exemplo. Se eu não me engano, o Tsuruzu the Children, ele vem de um webcomic, que é aqueles... Na verdade, ou do For Coma, que é uns mangás que são em tirinhas. Sim, sim. Cada episódio só tem 12 minutos. Isso, os Sketchzinhos, sketchzinhos, né, bons. que tu fala. É tipo, vários quadrinhos, assim, poucos quadrinhos, uma tirinha mesmo, como se fosse, sei lá, aquelas tirinhas que tu vinha no jornal, assim. Cara, uma charge, né? Com vocês falando isso, eu me lembrei de outro. Olha só, mais uma recomendação. E essa vai pro Dude, porque essa eu tenho certeza que o Dude vai gostar. É dos dias Opa. atuais? Sim, o nome desse é Gigi Haren. Ah, botou o Harry no nome aí, já dá uma pegada, Como né, é mano? que é? G-I-J-I. Mas olha só, o que acontece? Tem uma menina, ela é a protagonista. Certo. E ela faz vários personagens, ela faz parte do clube de teatro. E ela faz vários personagens pra conquistar o garoto que ela gosta. Então ela faz a personagem que é tsundere, ela faz a personagem que é mais fofinha, ela faz todas as personagens. E aí Legal. são sketches de comédia, são bem pequenininhas mesmo. Eu não sei se veio de webcomic, mas tipo, tem 4 páginas. E, cara, é muito divertido, é divertidinho sim. É gostoso. E eu não podia sair também desse cast sem dar 2 recomendações também de mangás LGBTQI+, né? Porque eu não sou um grande desbravador desse subgênero, digamos assim, porque simplesmente nunca fui mesmo, mas os que eu li / assisti, eu gostei muito, são basicamente 3, que é Banana Fish, que no mangá tem mais dessa parte romântica, digamos assim, sendo explorada, apesar de não ir muito além também, porque ele trabalha muito em cima da ação, né? Então, o Ash, não do Pokémon, o Ash e o Eiji. Isso, o Eiji. E o Ash é um cara que basicamente cresceu no submundo de Nova York. E ele tá meio que preso a um grande mafioso, assim. E ele quer se desvincular desse grande mafioso, mas não é coisa tão fácil de se fazer, né? E o Eiji é um menino japonês, né? Um garoto japonês. Não sei a idade deles, acho que eles têm por volta dos 17, 18 anos. E ele vem pra Nova York, então, pra entrevistar não sei quem lá, junto com... Não sei se é um tio dele, alguma coisa assim. Ele acaba se envolvendo, né? Nessa trama do submundo. E, porém, eles vão começando a desenvolver um afeto evidente entre eles, né? Apesar do o anime especificamente, que foi inclusive do Estúdio Mapa, saiu em 2018, acho. Não faz muito tempo, não. E não explora tanto essa parte romântica. O mangá é muito antigo, o mangá é de antes dos anos 2000, e ele explora isso um pouquinho mais, apesar de que era uma época ousadíssima pra se fazer isso no Japão. A autora foi barra pesada, porque, olha, 1900 e pouco, lançar um mangá homossexual no Japão não era pra qualquer uma, cara. Ela foi realmente conseguir, né, que ele fosse publicado, aceitação, né, da editoria toda, que com certeza era composta por homens, provavelmente, e ela conseguiu. Só prova o quão boa essa história é, né? E ao mesmo tempo, que era muito preconceito lá na época. E os outros 2, eu vou ser mais sucinto aqui, que é Given, então, que é um... Esse aí também eu já recomendo até ver um anime, que o anime é muito bom, velho. O anime tem a música aí, a temática de música embutida junto, é meio pegado, né, mano? É um anime de música, né? Então ele explora essa relação entre dois garotos também.
Só que então é um ambiente escolar, apesar de que a escola é um grande foda-se, eles exploram muito pouco a escola, é muito mais sobre o drama daqueles personagens mesmo e sobre a música, né, como o Dude falou. Então é muito legal mesmo. O mangá é muito bom, o traço é maravilhoso. Tá? Eu não li o mangá inteiro, mas o traço é bem legal. E tem o terceiro, que é o Doukyusei, que a gente viu no Cinecúpula não muito tempo atrás. Tu tava, Helena, nesse Cinecúpula? Tava, né? Cara, a gente gostou muito, todo mundo que assistiu gostou. E aí eu pensei, bom, beleza, eu escrevi uma crítica sobre ele e eu li o mangá pra escrever a crítica, pra ver, né? Então eu recomendo o mangá dele também, assim como o filme, mas o mangá em si. Ah, você leu o mangá? Li o mangá. E ele retrata muito, dá pra ver assim, que é o... Não é shoujo, né? Se bem que é shoujo, né? Sei lá, eu não sei dizer qual é o público-alvo ali. Mas ele conta muito com aquela narrativa bem shoujo mesmo, dos personagens, tipo, aquelas imagens que vão... Do nada, a roupa do personagem tá meio quadriculada, sabe? Tipo, tá brilhando, e tem bolhas e flores, e sabe? Tipo, é muito narrativa shoujo, assim. Eu adoro, eu acho muito legal essa estética. E seria isso, cara, eu acho. Eu diria o Bloom Into You também, o Yagate Kimi Naru. Só que eu só vi o anime desse, eu não li o mangá. Mas dizem que o mangá tá finalizado e que é um bom final. Inclusive, vai ser publicado, ou já foi. Eu tinha visto alguma coisa assim também, de que seria publicado aqui. Pra ser publicado aqui, deve ser porque é bom. Né? Exatamente. Esse é Shoujuai, né? Não é, os outros que eu falei era Shounen-ai. Esse é Shoujuai. Com duas meninas. E é bem legal, assim. Também fala muito sobre esse desenvolvimento pessoal delas, né? É bem ambiente escolar também e tal. É uma sobre se aceitar, digamos assim, e a outra como aceitar, tipo, o amor dos outros, tal. É bem... Ou aceitar o próprio amor dela, é bem profundo, assim, é mais drama do que comédia. Mas vou te falar pra vocês, no meio desse mar gigantesco de recomendações, o que se sobressaiu essa do cachorro, e essa do cachorro aí... Eu sabia que ia vir esse. Por favor, leiam! Parece total filme Sessão da Tarde, tá ligado? Nossa, sim, mano! Nossa, total filme Sessão da Tarde, velho. É muito parece gostoso. mesmo, mano, parece mesmo. Gente, eu vou fazer o possível pra juntar todas essas recomendações no post desse podcast. Foram muitas. Então, foram muitas recomendações, mas eu vou fazer o possível aqui. Vou colocar lá, tipo, uma listinha pra vocês. E ao mesmo tempo, né, se você chegou nesse podcast pelo artigo de mangás de romance, você percebeu aqui que a gente não falou todos os mangás que estão ali na recomendação do artigo de mangás de romance. Então são duas coisas que se complementam, né? Então você vê o artigo e você pode ouvir o podcast pra ter mais recomendações ainda. Aposto que já saiu todo mundo apaixonado daqui, depois de tanta recomendação boa. Opa, imagina. Eu saio daqui pronto pra Meu amar. Deus. Nada mais a me impedir, Helena. show de Estou bola. pronto para amar. Bom, é isso aí, gente. Então, quem amou esse episódio do podcast, assim como o Dude, vai sair daqui mais apaixonado, assim como a Helena. Você pode participar da discussão entrando no nosso grupo do Discord. Então, se você ouviu esse episódio, já tá lá. Mas só para apaixonados, tá? Se você não está apaixonado, Só você não isso. pode entrar. Lança um hashtag apaixonado lá no Discord. Comenta o que você achou desse episódio. Conta pra gente uma experiência sua com um anime de romance, um mangá de romance, ou talvez até uma situação romântica real. E traz pra gente, vamos conversar lá no Discord. E se não entrou, entra lá que o link vai estar aqui logo abaixo, tá? No Spotify você consegue acessar ali pela descrição do episódio. Você consegue acessar também esse link lá pelo nosso site. Então era isso aí, muito obrigado pela atenção. Um abraço e muito amor pra você. Um beijo. Ou quando vocês falam de romance e amor, eu sempre me vem aquela música na cabeça. What is love? Baby, no hurt me, no more. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.